O Brasil tem o maior número de advogados por habitante do mundo. Você sabe por quê? Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aqui Cleiser Alves, advogado, psicanalista, coach e escritor. Se você está gostando dos meus vídeos, poxa, curte, comenta. E se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, para eu te lembrar sempre que eu subir um vídeo novo. O Brasil hoje ocupa a primeira posição no ranking de países com maior número de advogados em relação ao número de habitantes. O Brasil é conhecido por outras nações como a terra dos advogados. Cerca de 126 mil brasileiros, em média, fazem a prova da ordem em cada uma das suas edições. São 3 por ano, por isso, soma-se a média de 380 mil alunos e ex-alunos que fazem a prova da ordem todos os anos. Isso porque, se não passar na prova da ordem, não pode exercer a advocacia. Ou seja, não é à toa que o Brasil tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo. Segundo a própria OAB, no Brasil existe um profissional de advocacia para cada 164 brasileiros, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, há um advogado para cada 253 habitantes. No Brasil, no ano de 2023, 1,3 milhões de brasileiros exercem regularmente a advocacia. Um salto de mais de 110% em relação ao ano de 2008, onde existiam em atividade 571 mil profissionais de advocacia. E na época éramos 183 milhões de brasileiros. Hoje somos 210 milhões. O número de advogados hoje em dia somente não é maior porque, de acordo com o estudo da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, ABMES, em média 45% dos 126 mil alunos que prestam o exame da ordem escolhem outras profissões ou ingressam em concursos públicos. Mas qual a razão de tantas pessoas estarem em busca dessa profissão? Eu aponto 3 principais razões. Primeiro, é que é uma das profissões mais nobres e bem remuneradas do mundo inteiro, porque desde o início do processo, os advogados podem atuar em diversas áreas do direito. Hoje são, no mínimo, 19 áreas, como advocacia civil, advocacia criminal, advocacia trabalhista, advocacia da família, advocacia previdenciária, e etc, etc, etc. É claro que, embora o ideal seja que o profissional coloque foco em uma única área de atuação, nada o impede de advogar em 3, 4, 5 ou mais áreas. E isso, obviamente, possibilita ganhos financeiros consideráveis. Segunda razão é o grande número de faculdades e cursos de direito no Brasil. Para se ter uma ideia, no ano de 1995, o Brasil tinha 235 cursos de direito. Em 2023, são 1.896. Um aumento de 706%. Só nos últimos 5 anos foram criados 697 cursos de direito. Segundo a OAB, o Brasil é o país com o maior número de cursos de direito no mundo. É claro, esse crescimento se deu pela grande procura de alunos nessa área. E se os alunos procuram, as faculdades têm que se adequar a essa procura. Por isso, houve esse crescimento de cursos de direito no Brasil. Terceira razão, a facilidade de atuar em diversas áreas através de concursos públicos. O bacharel em direito e o advogado têm possibilidades enormes de alcançar a estabilidade através dos concursos públicos. Ele pode concursar e se tornar promotor, juiz em diversas instâncias, analista judiciário, delegado de polícia, escrivão de polícia, professor universitário em inúmeras áreas, etc, etc, etc.
E em um país de tantas incertezas políticas, sociais e econômicas, é cada vez maior o interesse dos brasileiros que buscam nos concursos públicos a tão sonhada estabilidade financeira. E normalmente, os concursos públicos com melhor remuneração são os da área jurídica. Mas, porém e entretanto, o grande problema enfrentado pelos bacharéis é a prova da ordem dos advogados do Brasil. Diferente de outros cursos de graduação, em que apenas a formação superior permite que o graduado exerça a profissão, no direito, o estudante formado é apenas um bacharel e não pode exercer a profissão de advocacia enquanto não passar na prova da ordem dos advogados do Brasil. E as instituições que lecionam o direito, principalmente as particulares, que são a maioria no Brasil, sequer mencionam essa realidade do aluno, provavelmente para não assustar e perder o aluno. Para se ter uma ideia, no Brasil, em média, apenas 20% dos candidatos passam na primeira fase da OAB. Em média, 40% passam na segunda fase. Eu estou falando da primeira vez que eles fazem a prova. A prova é subdividida em duas etapas. A primeira é composta por 80 questões, sendo que o aluno tem que acertar 50% ou 40 questões. Já na segunda fase, grande parte é discursiva, é um tipo de simulação ao trabalho de um advogado. A banca apresenta um caso concreto e o aluno tem que descobrir qual o tipo de peça para apresentar e fundamentar cada um dos pontos cobrados. Nessa fase, é permitido ao aluno consultar o vade-mecum, que é um tipo de bula ao profissional do direito. Após passar na primeira e na segunda fase, o aluno está apto a se cadastrar e solicitar a habilitação à OAB. Daí é feita uma pesquisa social e criminal e se o aluno não tiver nenhum problema, ele é finalmente aprovado e pode desempenhar a função de advogado. Então ele se inscreve numa das centenas de subseções e segue o barco. A verdade é que a nossa profissão não é nada fácil. A gente enfrenta muitos desafios e obstáculos. A nossa missão é lutar por um direito que nem nos pertence. E o pior, o nosso cliente acha que nós temos que ganhar. Só que a advocacia é uma ferramenta de meio e não de fim. No final, por mais bem feito que tenha sido o trabalho do advogado, quem vai decidir será o juiz. Mas, além e apesar de todas as dificuldades, eu acredito que a advocacia seja a profissão mais nobre e relevante e prazerosa entre todas as demais. Essa é a minha visão. E se eu posso te dar um conselho, levanta dessa cadeira e venha ser um advogado. Não sabe como? Vem comigo.